depende do seu Twitter. Por quê? Hoje a mesma grande mídia está se pautando pelo que nós estamos conversando no Twitter. O que seria, por exemplo, o Big Brother se não fosse os blogs, se não fosse o Twitter? E o que seria, talvez até os blogs, se também não tivessem esses assuntos que são compartilhados pela grande mídia? Então a situação se complexificou, não é um se opondo ao outro. O conflito de ideias se dá numa situação muito mais complexa. É difícil hoje a gente ficar nos discursos de ou isso ou aquilo. É e isto, e aquilo, e aquele outro. Então nós estamos vendo como é que nós podemos subverter, né, os conteúdos massivos a partir das micromídias. E as micromídias, infelizmente, também estão sendo usadas para promover produtos massivos, né? Então a situação se complexifica, não é tão simples como até nós gostaríamos que fosse nos nossos discursos. Vejam só, aqui nós temos um gráfico, esse gráfico foi divulgado recentemente na blogosfera, um blog francês, e vocês não estão conseguindo enxergar, mas mostra como é que é o processo de criação e circulação das informações antes do Twitter. Então lá em cima começa com um fato que está acontecendo, o repórter chega, o repórter então ele manda para a agência de notícias, a notícia é produzida, o azul é a publicação online, que é a primeira que acontece, depois o verde é o broadcast, a televisão, o broadcast, o verde é o rádio, o broadcast, e o laranja é o jornal. Então vocês vão vendo mais ou menos, aqui ali embaixo, como é que é a recepção. Assim, a produção, aqui embaixo é a recepção. Isso é antes do Twitter. Com a chegada do Twitter, vocês vejam que antes do repórter chegar, já se está se tweetando sobre aquele evento, sobre aquele fenômeno. E é interessante que isso é tão grave, hoje é tão difícil para as grandes instituições midiáticas de concorrer com isso. Vocês vão lembrar aquela vez que teve aqui em São Paulo o incêndio daquela fábrica de colchões. A maior parte dos jornais, dos portais, correram para dizer que parecia ser um avião que tinha caído, mais um acidente de avião. E aí o que as pessoas fizeram? Foram para o Twitter. Tem alguém que mora aí no bairro, pode confirmar que foi um avião? Não, é uma fábrica de colchão que está pegando fogo. Então, vocês vejam ali embaixo como é que a notícia é lida, né? Como é que ela é evidenciada. E depois, tardiamente, amanhã o jornal está chegando, né, com essa notícia de que ontem uma fábrica de colchões pegou fogo. É claro que hoje se discute como é que o jornal deve reagir nesse sentido. Ele deve falar do acidente do avião, quando é uma queda de um avião, ou ele já deve falar sobre porque as pessoas sabem que o avião caiu, já deve ir adiante. Já partindo do pressuposto que as pessoas sabem que o avião caiu, já falar sobre a caixa preta, se foi encontrada, se não foi encontrada. A minha crítica vejam, na época de ditadura, aqui no Brasil, nós muito falávamos sobre a democratização dos meios de comunicação, nós trazíamos, né, as falas de Brecht, de Enzensberger, que criticavam, né, dizendo que os meios de comunicação não eram de comunicação, porque não havia ali uma interação conversacional, as pessoas não podiam reagir. Nós defendíamos, então, que nós precisávamos tomar conta dos meios para poder reagir à ditadura, não é? Hoje, nós temos a democratização de meios de comunicação. Não é a televisão que foi tomada, mas sim nós temos outros meios, novos meios que surgiram e que democratizaram isso. Mas mesmo alguns de nós, jornalistas, não estão reagindo bem. Esqueceram a defesa que faziam nos anos duros aqui no Brasil de ditadura e passam agora a defender simplesmente o fechamento do direito à voz nos meios institucionalizados aos portadores de diploma. Caiu essa requisição, mas estava agora uma defesa para uma emenda constitucional que restrinja mais uma vez a voz a esses portadores. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Queria antes disso falar sobre o conceito de mídia radical do John Downing, que ele diz que é uma mídia em geral de pequena escala e sob muitas formas diferentes, que expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas. Então a mídia radical, e aí nós podemos incluir aqui uma série de blogs, uma série de twitters, nós podemos falar os blogs, que aí seria uma visão idealizada de blogs. Blogs é um meio que pode ser usado para tudo, para poesia, para ficção, para falar da minha vida, né? E pode ser usado tanto para a direita, para a esquerda, para o centro. Então nós não podemos ter essa visão idealizada de blogs de Twitter. Fiz alguma coisa errada? Não sou eu. Ah, tá. Não, eu já estou até preocupado com a tecnologia aqui, né? Bem, então vejam só, antes nós falávamos em mídia alternativa. Hoje a gente fica com a questão, alternativa a quê? Né? É difícil a gente ter esses conceitos para poder expressar aquilo que a gente está querendo trabalhar. Mas esse conceito de mídia radical ainda parece muito interessante, né? Nesse ponto de vista de resistência, de reação à grande mídia, né? Mas aí eu trago então esses dois últimos slides para a gente pensar então a questão de jornalismo participativo. Por quê? Falávamos ontem bastante sobre o Overmundo, por exemplo, tantos outros sites, muitos dos produtores estão aqui,
dando voz a quem não tinha voz, de uma forma organizada, a produção de conteúdo jornalístico, ou até de conteúdo não jornalístico, nesses fóruns. Só que vocês vão lembrar essa defesa recente da FENAGE dizendo que a queda da obrigatoriedade do diploma seria uma ameaça à democracia. Eu não consigo entender isso. Né? Como é que jornalistas que estavam no passado defendendo a livre expressão, hoje dizem não, só quem pode falar é quem tem um diploma. Se você escolheu aos 15 anos fazer vestibular para ciências sociais e entrou na faculdade com 16 anos e você teve que ir para o mercado de trabalho logo depois de formado, você jamais poderá participar você jamais poderia participar de um meio de comunicação se tivesse feito uma escolha aos 15 anos que não foi jornalismo. Então veja, muitos de nós aqui defendem a total liberdade de expressão, mas quando chega na questão da empregabilidade do jornalista e dos salários, muda de opinião. Não, eu não quero que todos falem. Eu quero que, para poder estar num jornal, para poder estar na TV ou no rádio, aí a coisa é diferente. Porque a credibilidade, a verdade, está do lado de quem tem diploma preso na parede. O jornalismo nos Estados Unidos, o jornalismo na França, que servem de modelos ao nosso jornalismo, lá não se exige diploma. Tem outras formas lá, na França tem um período de estágios para que depois possa conseguir o título definitivo. Mas o interessante é o seguinte, se nós vamos defender a liberdade de expressão, ela tem que ser defendida em todos os âmbitos. Não posso dizer lá é diferente do que quando pega no meu bolso. O problema econômico do Brasil, o problema dos salários, o problema das redações que empregam estagiários e depois logo demitem, isso não pode ser resolvido apenas pela obrigatoriedade do diploma. Então, veja como toda a discussão hoje da comunicação é bastante complexa. A discussão sobre liberdade de expressão, antes era dita da seguinte maneira: